Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. Com muita alegria que eu entro aqui com vocês para a gente conversar. E hoje, para quem não sabe, é meu aniversário, então você vai deixar um comentário aí, uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, um feliz aniversário, um versículo bíblico, sei lá, mano. Você vai comentar nesse vídeo dessa vez e vai deixar o like aí, ajudar o seu amigo aqui. Eu quero hoje também, né? É o dia seguinte depois da Páscoa, e a Páscoa a gente relembra, né, aí a morte de Jesus na cruz. E eu tenho uma série de mensagens aí que eu fiz, que eu preparei, que eu preguei por aí. Graças a Deus, Deus me deu muita graça e muita revelação através desses dias após Jesus ter ressuscitado. E tem um texto, cara, que é muito marcante, o texto de João capítulo 21. Esse texto vai falar sobre o encontro de Jesus, o outro encontro de Jesus com seus discípulos, né? Interessante que o texto ali você vai ver como tema central é o reencontro mesmo de Jesus com seus discípulos. Só que esse texto começa de uma forma, de um jeito, numa pegada de que me parece que Pedro está desistindo da caminhada. E alguns pregadores realmente revelam que Pedro desiste ali da caminhada e ele vai pescar de novo porque ele vai voltar a ser pescador. E meu pastor até pregou esses dias sobre esse texto. Ele enfatizou uma coisa que eu concordo com ele, que na verdade Jesus nunca proibiu Pedro de pescar. A atividade secular de Pedro era pescar. Teve dias que Jesus, para realizar um milagre, convidou Pedro a pescar e falou: vai lá, ó, pega lá o primeiro peixe que subir, e dentro desse peixe vai ter uma dracma dentro da boca dele, e paga lá o imposto com essa dracma. O que eu quero destacar para a gente dentro desse texto, dentro desse encontro de Jesus? Esse encontro está relatado em João, capítulo de número 21, até o versículo ali de número 25. Não dá para a gente decorrer no texto todo, mas eu queria trazer uma reflexão para o meu e para o seu coração. Depois da ressurreição, depois da Páscoa, depois da morte e ressurreição de Cristo, a gente precisa ter algo ligado dentro do nosso entendimento. A gente precisa saber qual é o lugar que Jesus pode nos reencontrar. E foi isso que acontece com Pedro. Pedro vai pescar porque foi lá que ele teve o primeiro encontro com Jesus, foi lá que ele conheceu o primeiro amor, foi lá que ele conheceu as primeiras obras, foi lá que ele desfrutou do primeiro milagre de Jesus. Foi ali que ele ouviu a voz de Jesus e, atento à voz de Jesus, realizou a pesca que se tornou a pesca da sua vida, realizou o milagre da sua vida. Então, eu quero refletir com você nessa noite, quero que você pense comigo nessa manhã a respeito de qual é o lugar, você sabe qual é o lugar que Jesus pode te encontrar depois da morte dele, depois da sua morte e ressurreição. Qual é o lugar de esperança que você tem? Qual é o lugar de pensamento de esperança? Qual é o lugar de pensamento de paz que te deixa confortável? Qual é o lugar que te traz realmente a memória, como o texto bíblico vai dizer, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual é o lugar que te coloca realmente nas primeiras obras, que te remetem à primeira obra? Qual é o lugar que te coloca ao primeiro amor? É tempo de nós pensarmos a respeito disso. É tempo de nós iniciarmos esse novo ciclo depois dessa tão esperada momento de relembrar da morte de Jesus e termos um diálogo com a gente mesmo. Segunda-feira eu gosto de fazer o nosso devocional, nossa meditação aqui diária às segundas-feiras, porque realmente é um dia da gente pensar bastante. E eu quero te convidar a pensar a respeito disso. O que você de fato precisa voltar a fazer? Qual é a atividade que você precisa colocar na sua vida para que verdadeiramente você tenha um encontro com Jesus? Isso não serve só para o campo espiritual, mas também para o campo material. Pedro volta a pescar justamente no lugar onde Jesus faz ele ter a sua pesca mais abundante. Então, de fato, nós precisamos parar, analisar, pensar, entender, e no meio desse turbilhão todo de coisas que vem acontecendo, a gente precisa ter a percepção: qual é o lugar seguro
que o nosso coração vai estar em paz e que nós temos ainda a esperança de que Jesus pode me encontrar aqui. De repente você foi encontrado por Jesus numa igreja, numa congregaçãozinha. De repente você foi encontrado por Jesus no monte, numa consagração. Ou o teu encontro com Jesus foi no teu trabalho, lá sozinho, no quarto da tua casa, na sala da tua casa, na cozinha da tua casa, lavando louça. Eu sei que, de fato, nós precisamos todos os dias lembrar nas coisas que são boas, nas coisas que nos traz esperança, nas coisas que nos traz vida, nas coisas que nos traz disposição, nas coisas que nos colocam diante de Jesus. Então, o que nós precisamos refletir nessa noite? Nós precisamos refletir e entender em Cristo qual é o lugar, qual é a posição, qual é o lugar que eu devo ir para que, de fato, Jesus me encontre de novo. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, tenha te sinalizado o destino, de fato, mudado a história da sua vida, tá bom? Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau.